Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao 23º Encontro Estadual de História da ANPUL, São Paulo. Agradeço a presença de todos e agradeço a presença do Dr. Jorge Luiz da Silva Grespan, que vai fazer uma palestra hoje sobre História e a Crise Contemporânea. Que, na verdade, o Homo sapiens nasceu na crise, viveu na crise e talvez se extingua na crise. Então vai ter bastante assunto. O professor Grespan vai começar com, no princípio era o verbo, e vai terminar com a manchete da Folha de São Paulo de hoje. Então vai ter bastante assunto para essa noite. O professor Grespan tem uma dupla formação, é bacharel em História e em Economia pela Universidade de São Paulo, é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutor pela Freie Universität Berlin. Professor da Universidade de São Paulo, é membro do corpo editorial da Crítica Marxista e da revista Instituto de Estudos Brasileiros. É autor de O Negativo do Capital, o conceito de crise na crítica de Marx, a economia política, e de Folha explica Marx, da qual ele não tem culpa, foi um acidente de percurso. Publicado pela Folha de São Paulo, e mais de uma dezena de artigos sobre a teoria marxista. Tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História, e também na degustação de café junto com amigos e próximos. Sejam bem-vindos. Por favor, professor Grespan, fique à vontade. Muito obrigado pelas palavras aí, pela apresentação super amável e, enfim, gostosa. É verdade. Essa coisa da Folha, a gente sempre tem um pouco de culpa. Essa coisa da Folha, quando me foi feito o convite, eu hesitei. Aí depois eu pensei, é melhor eu aceitar. Me lembrei do Chico Buarque, né? Antes que um aventureiro lance mão. Então pensei, deixa eu escrever esse negócio. E quando eles gostaram, eu fiquei um pouco cabreiro, confesso, né? Mas enfim. Aí foi publicado. Eu espero que, apesar de ser da Folha, seja útil. Pois é, enfim, eu quero começar agradecendo muito a organização do evento, da ANPUL, por esse convite, por estar aqui. Sempre é um prazer vir conversar com todos os colegas e, enfim, eu acho que eu não vou falar muito. Eu não trouxe um texto escrito, porque há um tempo atrás eu trouxe texto escrito e aí percebi que o texto escrito era uma coisa muito séria, muito bacana. Por outro lado, é mais difícil ainda de manter concentração ouvindo uma pessoa lendo. Então, eu trago um misto, algumas coisas escritas e especialmente algumas citações de trechos de autores aqui que eu quero ler e aí analisar. Então, justamente o meu tema é esse, a história e crise contemporânea. É quase um truísmo a gente falar que hoje em dia, falar que o historiador é histórico, que o historiador é um homem do seu tempo. Isso era uma grande verdade, ainda de contestação dos historicismos lá do século XIX e tudo isso. Mas hoje em dia, felizmente, ficou uma coisa muito clara, E aí é óbvio que os historiadores estão sempre escrevendo a história com os dois pés colocados no presente, e em todos os sentidos, No sentido não só de que eles partem do presente, das condições do presente, para entender o passado, Não dá para contar a história do passado tal qual ela aconteceu, mas, ao mesmo tempo, também os historiadores estão sujeitos até ao clima, do momento que eles estão vivendo, e esse é o nosso caso. A gente está extremamente sujeito a esse clima. Então, vinha conversando aqui justamente com o Paulo um pouco antes, que veio a calhar. Então, a Maria Helena Capelato esteve aqui ontem e falou sobre a escola sem partido, E então vou falar um pouco da crise contemporânea, tentar não falar muito de economia, porque as questões hoje em dia da crise, inclusive da crise atual que a gente está vivendo, tem a ver, quer dizer, a importância do Estado é tão grande no mundo moderno,
que não dá para fazer uma separação rígida entre o lado econômico e o lado político da crise. As duas coisas se separam, se misturam, se complementam. Então, a gente agora, por exemplo, está com duplo... Nós, historiadores, somos envolvidos aqui num duplo sentimento, né? Primeiro, a crise econômica e depois a crise política, as crises políticas, né? A crise, eu me lembro que eu então vim falar outras vezes. Uma vez eu falei na AMPU regional também, em 2004, faz 12 anos. E naquele tempo nem tinha começado direito crise, né? Ainda se estava num tempo de bastante bonança. 2004 era o segundo ano do governo Lula. Foi o ano que o Brasil cresceu 5, alguma coisa por cento, mais de 5% ao ano, de qualquer forma, né? Quer dizer, no primeiro ano, 2003, o Brasil cresceu 0,5%, né? Porque teve todo o primeiro semestre que foi feita uma política econômica mais monetarista, mais estrita, com o Meirelles no Banco Central, né? E aí, a partir do segundo semestre, começou a haver crescimento pequeno, e aí, durante o ano de 2004, houve um deslanche muito grande, né? Mais de 5% de crescimento. E aí o governo deu uma... Então, a crise não estava muito em vista, né? E também não no plano mundial. Na verdade, estava, sim. Na verdade, tinha começado, no ano 2000, a crise nos Estados Unidos, né? Com as falências de algumas das grandes empresas de produção de energia e de informática, né? Então, a Microsoft teve que ajudar a Apple, porque a Apple quase faliu, e para a Microsoft era muito ruim ficar sozinho no mercado, então o Bill Gates ajudou o Steve Jobs, né? Deu uma graninha para o Steve Jobs, porque ele precisava de pelo menos um duopólio para fazer uma espécie de um arremedo de concorrência, né? E a mesma coisa, grandes empresas nos Estados Unidos faliram, de energia, como a Enron e outras grandes empresas, simplesmente faliram. Então, todo esse setor que era chamado nos anos 90 de nova economia, faliu entre 1999 e o ano 2000. Né? Tanto que Você sabe que eu sou fã, né, meu cara? Então, Nimplatz. Qualquer coisa. Desculpe. Então, Nimplatz. Então, teve essa quase falência lá, né, no ano 2000. E, inclusive, como é o nome dele, o George Bush filho, né, ele foi eleito, junto com o Dick Cheney, de vice, para tirar o país da crise, ou para, pelo menos, escamotear a crise. Não é à toa. Ele era representante das grandes empresas petrolíferas, como o pai dele tinha sido, o George Bush pai, né, que era da Nova Inglaterra, mas se mudou para o Texas, e a família toda com ele, porque ele era representante das grandes empresas petrolíferas americanas, e o Dick Cheney, que era representante dessas outras empresas da chamada nova economia. Só que daí teve o ataque lá do Talibã, né? Enfim, e aí então o George Bush filho disse: puxa, eu não esperava que eu ia virar um presidente de guerra. Essa é uma palavra em traduzir, um war president, né? Um presidente em tempos de guerra. Muito bem, a crise estava configurada lá. Mas justamente o que os americanos fizeram foi um modelo de colocar o lastro real da economia no setor imobiliário. Sempre é necessário colocar o lastro num setor que produz alguma coisa. Eles colocaram o lastro no setor imobiliário, que cresceu muito naquela década, e tinha o fenômeno China, que de repente abre o mercado com mais de 1 bilhão de pessoas, né? E, ao mesmo tempo, também entra num setor de produção onde os países de industrialização antiga já não estavam mais entrando. Então, esse fenômeno China tirou o mundo capitalista na garupa entre o ano 2000 e o ano 2008. Então, nessa época lá dessa ampulha lá de 2004, a coisa não estava à vista, nem no Brasil, nem muito lá fora, embora tivesse acontecido aquele problema no ano 2000. Pois bem, a coisa chegou uma hora que o lastro do setor imobiliário americano não funcionou mais, e
E o setor imobiliário começou a perder o ritmo lá pelo final de 2006 e durante todo o ano de 2007, até que foi explodindo aos poucos, e explodiu mesmo em setembro de 2008, como todos nós nos lembramos. O Brasil escapou mais ou menos incólume daquele primeiro momento, porque tinha, por sorte, feito uma política econômica que estava protegendo o consumidor, com política de crédito, etc. E também porque a China ficou mais ou menos bem naquele primeiro momento, deu uma caidinha em 2009, mas logo retomou o crescimento alto, por volta de 11% ao ano, em 2010, e puxou todos os países, como o Brasil, que produziam para o mercado chinês, soja, enfim, minério de ferro e outras coisas. Com isso tudo, parecia que o Brasil tinha saído, a crise tinha chegado aqui como uma marolinha, né? E foi essa a perspectiva em 2011, né? Quando então eu vim falar uma segunda vez na AMPU. E eu me lembro que a pergunta naquela época sempre era: tudo bem, me lembro que foi, acho que em 2012, em 2012 teve as eliminatórias da Copa e tudo isso, ou algum jogo da coisa. Então, foi assim. Me lembro que perguntaram para mim num certo evento, assim, eu falei de crise, disse assim: mas o Brasil não está em crise. Aí eu disse: é verdade, o Brasil não está, né? Aparentemente o Brasil tinha crescido em 2010, o que acho que em 7% aqui naquele ano. Eu disse: pois é, o Brasil cresceu 7%, acho que foi em 2011, então, né? O ano passado. Sim, mas você sabe quanto cresceu o Peru? Eu disse: o Peru cresceu 9%. Porque o Peru está vendendo mercadoria para a China. E todo mundo que está vendendo mercadoria para a China, praticamente a América Latina inteira, estava muito bem, crescendo muito. Então o nosso crescimento não era por mérito, grandes méritos próprios, apenas um mérito de estar surfando bem uma certa onda mundial que a China estava... Só que a China depois também começa a sentir o momento de crise. Isso a partir de 2012, 2011, 2013, o crescimento chinês começa a perder ritmo. E aí entramos numa fase mais avançada. Pois bem, isso é um panorama muito rápido. Depois a gente pode entrar em detalhes mais para frente. Eu quero ouvir também as opiniões de vocês e comentários e questões. Mas também, em função disso, surgem as crises políticas, né? A gente está muito impressionado com a nossa crise política brasileira, muito grave, muito assustadora. O mundo inteiro está impressionado com a nossa crise. Estava todo mundo meio otimista em relação ao Brasil nos últimos anos, né? O Brasil tinha adquirido um certo prestígio mundial que nunca tinha tido na história. E isso no final da década passada, em 2010, 2012, por aí, e está voltando em função dos acontecimentos agora recentes a essa antiga posição, né, que ele ocupava num certo, sei lá, assim, desprezo mundial, né? Tipo República de Bananas, né? Mas essa crise também está aparecendo em vários lugares do mundo. Vocês sabem, por exemplo, que a Espanha está quase um ano sem conseguir formar um governo. O governo atual vem se mantendo as atividades pro forma, mas o governo de direita que governou a Espanha nos últimos anos, do primeiro-ministro Mariano Rajoy, ele não consegue compor um governo, né? Porque todos os outros partidos têm minoria, o partido dele tem uma maioria simples, não é uma maioria absoluta, então ele precisa de acordos e não consegue fazer os acordos, porque ninguém também quer fazer os acordos com ele, porque a política dele de austeridade é uma política que sangrou bastante a Espanha, e isso os meios de comunicação que a gente tem por aí, quando falam da Espanha, não falam nisso, né? Que a Espanha está muito mal. Então o pessoal, não, a Espanha está se recuperando e tal. Sim, as finanças públicas podem até estar muito bem, mas o povo está muito mal, né? Era aquela velha história da Revolução Francesa, né? Da relação entre finanças públicas e economia,
né? A economia está muito mal na Espanha. E o sintoma disso são os separatismos, que voltaram com força, né? Ao mesmo tempo, a incapacidade de formar um governo, tanto que, se não conseguir mesmo, no prazo agora, durante setembro até outubro, eles vão ter que convocar novas eleições em novembro, né? Ou seja, vão ser 3 eleições em um ano. Isso, então, é uma crise lá na Espanha. Por outro lado, tem a saída da Inglaterra do mercado comum europeu, né? Então, foi uma burrice, não foi? Tem um elemento muito importante aqui, dos ingleses, né? De uma grande parte da população inglesa, que acha que o problema na Inglaterra, em participar do mercado comum europeu, é que os trabalhadores ingleses sofrem a concorrência dos trabalhadores da Europa Oriental. E o problema, por exemplo, no debate na Alemanha, passa muito hoje em dia a direita contra os imigrantes em geral, especialmente os imigrantes do norte da África, da Síria, etc., como a gente sabe muito bem. Mas o problema mais grave nem é esse. É que a Alemanha não está sentindo tanto o problema agora, como, por exemplo, Bélgica, Holanda, França e principalmente Inglaterra, que é que o fato de que a comunidade europeia permitiu que os membros da comunidade morem em qualquer lugar da Europa, sem problema nenhum. Aliás, a coisa só não estourou mais sério entre o alto nível de desempregados espanhóis e italianos, entre os jovens, porque uma grande massa de jovens espanhóis e jovens italianos emigraram para o norte da Europa, principalmente para a Alemanha. Lá eles têm direito a seguro social, eles têm direito à saúde, uma série de coisas que esse direito não é tão bom na Espanha e na Itália, de origem deles, e podem até eventualmente arrumar um emprego, como muitos arrumam. Claro que, se conseguir alguma vaga nos países de origem, eles voltam correndo. Mas, enquanto isso, eles ficam lá. E tem um debate grande na Alemanha, por exemplo, dizendo: mas será então que a gente tem que ficar pagando o seguro social, o seguro-desemprego, etc., nosso, para um italiano ou para um espanhol? E o problema em relação à Inglaterra é o seguinte: os trabalhadores que vêm da Europa Oriental, um polonês, um tcheco, um eslovaco, eles são um esloveno, né? Eles são altamente qualificados. Porque, como eu costumo dizer, ao contrário do que dizia a lenda capitalista, de que os países da Europa Oriental eram terríveis, a mão de obra, ao contrário, eles tinham um nível de produtividade muito alto. Eles estavam acostumados a um trabalho nas fábricas, a um trabalho produtivo muito grande, inclusive com exploração da força de trabalho, justamente. Então, por exemplo, uma famosa história que eu gosto de contar, que eu me lembro bem nos anos 90, na Alemanha, quando caiu o muro, no começo dos anos 90, eles foram fazer uma espécie de Enem, né, com os estudantes de segundo grau da Alemanha Oriental, da ex-Alemanha Oriental, para saber como é que eles iam conseguir encaixar aqueles coitadinhos, né, dentro do esquema escolar da Alemanha Ocidental. E qual não foi a surpresa dos ocidentais quando viram que a garotada da Alemanha Oriental era muito melhor, tinha um nível de educacional, a escola e o segundo grau na Alemanha Oriental era muito melhor do que na Alemanha Ocidental. E não só nas humanidades, mas especialmente matemática, ciências e etc., muito melhor. Então era o contrário que se dava. Bom, o que acontece? Essa mão de obra da Europa Oriental, ela entra, portanto, com alto nível de produtividade, só que aceitando um salário bem mais baixo que, por exemplo, um inglês. E por isso eles pegam os empregos dos ingleses. E por isso os ingleses quiseram sair da Europa, para impedir justamente que esses, então também dos países bálticos, né, Letônia, Estônia e Lituânia, um deles, acho que 2 deles fazem parte da comunidade. Então, esse é que é o problema mais sério, né? O problema não é tanto... Certo, Cadu. O problema não é tanto Entendeu? O problema não é tanto a imigração, então, que vem aceitando empregos ruins, porque então sírios, africanos, eles chegam lá aceitando empregos ruins. Londres não tem problema nenhum com isso. As grandes reformas urbanas que foram feitas em Londres foram feitas por mão de obra paquistanesa. Grandes arquitetos do jet set internacional, ingleses e holandeses e americanos, enfim,
né? O Frank Gehry, né? O Kohlhaas, esses caras, os arquitetos chiques, mas a mão de obra era paquistanesa mesmo, né? Para lembrar isso aqui do Sérgio Ferro, né? O professor de arquitetura lá da FAU-USP, que escrevia justamente falando da distinção entre o canteiro e o desenho. Uma coisa é o desenho do arquiteto, outra coisa é o canteiro de obras. São dois regimes completamente distintos, e ele enfatizava muito isso. Pois bem, então, mais uma crise que se abre, e muito séria para a Europa, com a saída da Inglaterra. E eles agora estão começando as negociações, que vão se estender provavelmente até o começo do ano, né? E aí a gente não sabe bem o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, a perda de dinamismo na China, né, que estava crescendo 11%, agora já está crescendo 6%. Diz o governo que é 6,8%, não, é 6%. Tem alguns analistas que dizem que até é menos que isso. Então, com isso, a China está demandando menos das famosas commodities. E isso aí botou a América Latina inteirinha em crise, né? Os preços do petróleo, de repente, estavam $110 o barril, chegaram a cair para 28, agora subiram para 45 de novo, né? Ficou oscilando, mas chegou a cair para $28 o barril. O minério de ferro não foi tão drástico, mas quase. E com isso, essas empresas todas do mundo que forneciam para a China tiveram uma perda muito grande. Em termos quantitativos, por exemplo, o Brasil continua exportando muito, mas o preço caiu muito e, portanto, o valor das exportações diminuiu muito. E aí não adianta. Bom, isso e também política cambial mal feita. Não adianta também achar que vai se salvar, porque é uma situação mundial. É uma situação mundial que está configurada. Então, as crises políticas que vão se abrindo nos vários países da América Latina, né? Então, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolívia, né, que impediram então mais uma nova eleição do Evo, e isso instaurou uma crise que já existia, mesmo com a separação de dois blocos, né, regionais até dentro da Bolívia, o bloco mais andino, indígena, e o bloco mais da região de Santa Cruz de la Sierra, que tem a ver com o Mato Grosso, pelo menos eles pensam que tem a ver com o Mato Grosso e com o agronegócio, né? Então, pois é, estamos aqui nesse tempo. E o que eu gostaria de fazer um pouco bom, sobre o Brasil, nós vamos falar provavelmente depois. O que eu queria fazer um pouco é ler alguns trechos, basicamente de dois autores. Eu tinha separado mais, mas vinha pensando aqui, enquanto eu vinha para cá, vinha pensando em reduzir a dois autores. O Marx, que é o autor com quem eu venho trabalhando há muitos anos, e que tem a ver justamente com com o conceito mesmo de crise, né, que esse foi o tema do meu doutorado. Entre os economistas, Marx foi, vamos considerar ele economista, né, só para uma gentileza para com os economistas. Marx foi durante muito tempo o único economista que falou de crise. E mesmo hoje em dia, o conceito de crise econômica no Marx, ele está absolutamente entranhado no próprio conceito do capitalismo e do capital. Não se pode pensar o capitalismo como uma coisa que não tenha crises intrínsecas, né? Então, em vez de pensar que o capitalismo como um sistema que pode se salvar, inclusive ad eternum, né? Como, por exemplo, mesmo no regime keynesiano, o pensamento keynesiano, que pela primeira vez uma teoria de crise entra mesmo dentro do chamado mainstream econômico, né, do pensamento tradicional da economia, entra com a publicação da teoria geral do Keynes em 1936. Só aí, 1936. Portanto, bem aí uns 70 anos depois da publicação do Capital pelo Marx. Mas mesmo a teoria keynesiana justamente tem como função mostrar os meios pelos quais uma crise pode ser evitada. Né? Estou escrito aí, né? Pois bem, a questão toda é essa. Eu queria ler dois trechos. O primeiro trecho tem a ver justamente com essa sensação que nós temos diante da crise.
diante da crise política, por exemplo, que nós estamos vivendo, né? A crise política dá uma sensação de frustração, de derrota, de vazio, né? E essa sensação de vazio é uma sensação que está associada ao próprio modo de vida dentro do capitalismo. Então eu vou ler um trecho para vocês de uma passagem da Miséria da Filosofia, né? Em que Marx diz assim: com a subordinação do homem à máquina, os homens acabam sendo apagados pelo trabalho. O pêndulo do relógio torna-se a medida exata da atividade relativa de 2 operários, tal como a medida da velocidade de 2 locomotivas. Sendo assim, não se pode dizer que 1 hora de trabalho de um homem vale a mesma hora de outro, mas que, durante 1 hora, um homem vale tanto quanto o outro. O tempo é tudo, o homem não é mais nada. Quando muito, é a personificação do tempo. A qualidade não está mais em questão. Somente a quantidade decide tudo, hora por hora, jornada por jornada. Queria chamar a atenção de vocês nesse trecho. Em primeiro lugar, tem a questão da máquina, né? Quer dizer, o problema todo é a subordinação do trabalho à máquina e ao ritmo da máquina, e isso não precisa estar simplesmente dentro da fábrica, porque isso se transmite para todos os tipos de serviço. Então, é o tempo da máquina, é um tempo maquinal. O próprio relógio é uma máquina. Os relógios começam a ser cada vez mais precisos, não começam a ser construídos para ter uma certa precisão, que clepsidras e ampulhetas e relógios de sol e etc., como existiam na Antiguidade, na Idade Média, já não funcionam mais quando o comércio europeu começa a se estender pelo mundo a partir do século XVI. Não é à toa grandes relojoeiros, né, vivendo na Holanda do século XVII. Né? O XVII, Spinoza era relojoeiro. Né? Então, a gente tem a questão do tempo do relógio, o relógio como uma máquina de marcar o tempo. Então, mas o interessante daqui é o seguinte: sendo assim, não se pode dizer que 1 hora de trabalho de um homem vale a mesma hora de outro, e sim que durante 1 hora um homem vale tanto. Quer dizer, não é mais o homem que é a unidade de medida, ao contrário do que se queria lá, a famosa proposição renascentista, né? E sim, a unidade é a hora. E é a hora que iguala tudo. E, portanto, existe um esvaziamento da qualidade. A qualidade não está mais em questão, somente a quantidade. Quer dizer, então existe um esvaziamento qualitativo, existe uma homogeneização para que justamente o tempo possa ser mensurado com rigor. É preciso que exista uma qualidade única, que só varie, portanto, quantitativamente. Não pode haver muitas qualidades, porque muitas qualidades são incomparáveis. Para comparar as qualidades do ponto de vista quantitativo, é preciso que tudo seja massificado e homogeneizado em uma qualidade, né? Uma certa qualidade que só varie, portanto, quantitativamente. E aí, então, a mensuração do tempo, que é uma coisa que nós, historiador, que está presente até na própria emergência da história enquanto ramo do saber, né? Entre o século XVII, mas principalmente do século XVIII em diante, isso tem muito a ver com essa marcação do tempo, o tempo comercial, né? Já na Holanda, então, dos relojoeiros do século XVII, mas principalmente o tempo da fábrica, o tempo da industrialização, a partir do final do século XVIII na Inglaterra. Mas o problema todo, então, a gente vem falando de crise. Crise é uma palavra superinflacionada. Tanto que a brincadeira dele foi essa também, né? Quer dizer, crise desde que o Homo sapiens começou, e aí até a gente pergunta, pois é, se o Homo sapiens vai também até desaparecer na crise, então muitos sapiens ele não é muito, né? Olha só, eu não combinei essa risada antes, viu? Vai ser bom que eu não vou contar nenhuma piadinha sem que pelo menos uma pessoa ria. Vai ter pelo menos uma pessoa rindo aqui na sala.
Muito bem. Mas então, crise, uma expressão super inflacionada, né? Tem crise de tudo quanto é lado. Mas o interessante é que, vou citar mais um trecho do Marx, em que ele faz uma definição de crise. Uma definição muito simples, aparentemente muito simples, mas simples porque ele mostra como uma crise econômica se instala já na compra e venda de mercadorias. No nível mais simples da análise dele, naquele começo lá da análise dele, né, em que a compra e venda, ou a troca direta de mercadoria por mercadoria, um tipo de escambo, né, ou compra e venda de mercadorias, usando dinheiro ou não, aí já tem uma possibilidade de crise. E aí já tem uma definição, que é uma definição muito simples, mas ao mesmo tempo muito, digamos assim, basilar para tudo que vem depois e que fixa com muito rigor, muita precisão conceitual. Então, o que é a crise? Vejam só. Ele dá um exemplo aqui da compra e venda. Ele diz: se, por exemplo, compra e venda, ou o movimento da metamorfose da mercadoria, apresenta a unidade de dois processos, ou melhor, o percurso de um processo através de duas fases opostas, claro, venda ou compra e venda, né? Sendo essencialmente, portanto, a unidade de ambas as fases, igualmente é a separação das mesmas e sua autonomização uma em face da outra. Como elas então se copertencem, elas pertencem uma à outra, a autonomização dos momentos que se pertencem reciprocamente só pode aparecer violentamente, como processo destrutivo. É a crise, precisamente, na qual a unidade se efetua, a unidade dos diferentes. A autonomia que os momentos pertencentes um ao outro e complementares adotam reciprocamente é anulada violentamente. A crise manifesta, assim, a unidade dos momentos reciprocamente autonomizados. A unidade dos momentos autonomizados. Não ocorreria nenhuma crise sem esta unidade interior dos aparentemente indiferentes um ao outro. Então, ora, a gente sabe, enfim, pela etimologia, mas também pelo trabalho aí do historiador tão querido, né, o Koselleck, a gente sabe que crise vem a palavra crise vem do radical grego, né? A palavra crise é uma palavra grega, né? E que tem o mesmo radical, todos eles têm essa coisa do cri, né? Como critério, como crivo, né? Então essas palavras todas que tem cri, como a crise, tem essa raiz comum no grego que indica a separação dos momentos, né? Então, por exemplo, a gente tem no português o contrário disso, a gente tem a crase, né, que marca a unidade, a união. Então, a cra é a união, a cri é a separação, em grego. Agora, na definição que o Marx está fazendo aqui, a gente tem esses dois movimentos de compra e venda, ou seja, são movimentos que se separam no tempo. A pessoa pode simplesmente vender a mercadoria dela e não comprar outra mercadoria na mesma hora. Ela pode guardar o dinheiro e comprar em outro lugar, em outra hora, mais para frente. Então, existe uma separação. Mas, ao mesmo tempo, não dá para separar. Tem que haver um fluxo contínuo de compras e vendas, senão o sistema econômico para, o mercado estanca. Então, justamente são dois momentos autonomizados e separados. Então, ao invés de simplesmente marcar uma separação, a crise marca, na verdade, a separação impossível. Então, justamente não haveria nenhuma crise sem essa unidade interior dos que são aparentemente indiferentes um ao outro. Então, justamente, se houvesse apenas a indiferença, os dois se separavam. Não haveria problema nenhum. O que é diferente, já dizia o velho filósofo medieval, Duns Scott, né? O que é diferente é separável. Quer dizer, não tem crise nenhuma aí. Então, está junto, mas está junto por acaso. Então, separa. E pronto, não há crise nenhuma. Os dois saem muito felizes, um para cada lado, né? E sem problema nenhum. A crise justamente é quando os dois têm que se separar, mas não conseguem se separar. Né? Quando justamente a autonomização, como diz o Marx aqui, é um processo que se dá a partir de uma relação. É a relação que os determina como separáveis, mas ao mesmo tempo que impede que a separação de fato se consuma.
Então, no fundo, as crises contemporâneas, essa é a matriz, né? As crises contemporâneas não são simplesmente momentos de cisão, sei lá, em que a Catalunha se separa da Espanha, ou, enfim, né? Ou a Escócia logo vai querer de novo um novo plebiscito para se separar da Inglaterra, agora que a Inglaterra saiu da comunidade europeia e os escoceses não querem sair. Então vai voltar a questão. Então não são simplesmente essas separações, mas é a separação impossível, ou a separação extremamente problemática que pode destruir o todo no qual essa separação, a própria separação se produziu. Em função disso, é que essas temporalidades todas, não só esse vazio da marcação do tempo puro e simples, mas outras formas de temporalidade que o capitalismo coloca, né? Tendências, ciclos, né? Elas vamos dizer assim, se conformam como resolução dessas, pelo menos parcial, desses momentos aqui que estão se separando, que se separam no tempo, ou que se separam no espaço, né? E justamente, enfim, a gente tem uma ideia aqui, por exemplo, de tendência. Nós estamos pensando aqui, hoje em dia, que nós estamos vivendo um momento de declínio político, né? O fim de uma era, ou declínio econômico, com essa crise justamente que então, como eu falei no começo, eu falei outras vezes da crise, mas, por exemplo, quando eu falei a última vez, acho que foi em 2011, faz já 5 anos, e, portanto, estamos aqui falando da mesma crise ainda. Ela vem se prolongando e não acaba, e todo mundo, todo ano, decreta que agora vai acabar, mas ela não acaba, né? E continua sempre. Então vem essa sensação de declínio, né? E, ao mesmo tempo, em outras épocas, existe a sensação de uma expansão que aparentemente vai ser eterna. Era essa a sensação nos anos 90, no mundo, né? Tem um economista, historiador econômico, lá, enfim, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, o Paul Krugman, que escreveu um livro falando que deu o nome de os anos 90 foram anos que rugiam, né? Então era como se fosse a economia americana parecia como um leão rugindo, né? Forte, e mais ainda com a aparência de forte. Talvez não fosse tão forte assim, mas aparentava ser muito forte. Então parecia que aquela expansão lá era eterna, e se falava mais uma vez que desta vez não haveria mais crise. Era o papo nos anos 90, né? Como depois da Segunda Guerra Mundial. As crises acabaram, porque depois da Segunda Guerra Mundial justamente a gente tinha o instrumental keynesiano, que era um instrumental que impediria, se bem usado, que surgissem as crises. Aí depois que o instrumental keynesiano, vamos dizer assim, entrou em crise, ele próprio, nos anos 80, então surgiu a ideia de novo, de que, não, agora voltamos ao mercado, e o mercado é que vai impedir que haja novas crises, quando é o contrário, quando é o mercado sozinho que leva às crises, né, porque ele não se autorregula. Então, o que a gente tem é justamente sempre esse mito de que agora sim entramos num momento em que não vai haver mais crise, né, que foi o tônus dos anos 90. Né? Só que daí veio a crise, aí vira o tônus, aí o tônus vira, bom, agora não saímos nunca mais dela, e ficamos alternando essas sensações, e com isso temos uma outra sensação, às vezes, de que existe um ciclo, e que nós estamos então vivendo um ciclo, e que talvez vá sempre ter uma luz no fundo do túnel, né? Que, enfim, agora a gente está vivendo esse momento de crise, mas essa crise é uma crise de crescimento e que vai levar o capitalismo mundial a uma nova etapa, né? E de crescimento mais tarde, ou então o contrário, né? De que quando a gente está numa época de expansão, isso vai necessariamente levar a uma crise. Então, esses sentimentos aqui, e a lógica que está por trás disso, enfim, eu já tratei em alguns textos, e especialmente lá no meu doutorado, que virou o Negativo do Capital, né? Então, enfim, não vou ficar retomando
o raciocínio ali, mostrando que, no fundo, o que acontece entre esses momentos alternativos é, na verdade, não que são possibilidades alternativas, mas são todas elas tendências necessárias do sistema, mas que, como elas se confrontam, elas meio que se anulam, e com isso se abre um espaço de indecidibilidade. Eu quero tomar a palavra. Não, Cadu, não, eu não acabei. Senta aí, Cadu. Senta, por favor, Cadu, senta aí. Depois, eu sei, mas eu vou continuar falando mais um pouco. Certo, isso, mas daqui a pouco. Daqui a pouco, Cadu. Por favor. Pois, o agravante desse momento também é o seguinte, e isso já vinha desde antes, que é o seguinte, esse esvaziamento do tempo, que lá da primeira citação, tem a ver com o tempo da máquina, o tempo da fábrica, tinha a ver com a expansão comercial, que já no século XVII fazia com que mercadorias de proveniências muito distintas, da Ásia, África, América, tivessem que ser confrontadas e receber um preço, e, portanto, havia necessidade de confrontar, de deixar de lado a qualidade distinta para conseguir uma equalização, uma comparabilidade quantitativa, né? E tem os casos bizarros na Holanda, como todo mundo sabe, lá a grande crise do mercado de tulipas, que os holandeses amavam e ainda amam as tulipas, e teve uma grande crise na Holanda porque foi causada pelo aumento do preço das tulipas. Imagina, interessante. Então, como comparar tulipas com a cerveja, por exemplo, que era um outro bem muito bem produzido e muito bem cotado no mercado holandês desde aquela época, né? Pois